com muitas palmas para Leonardo Lazzaroto. Agora vai. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. A gente fez um aquece aqui, já completou a plateia aqui. E agora vamos trabalhar, né? Vamos fazer o nosso papo e falar sobre esse Brasil com S, que a maioria de vocês já conhece um pouco essa nossa história, de valorizar o Brasil regional, o Brasil profundo, abençoado por Deus e gigante por natureza, que está longe, às vezes, dos centros urbanos, do Brasil com Z. E aqui, essa imensa plateia aí é formada por grandes exibidores, né? Agências de planejamento, parceiros de tecnologia, trabalham muito com esse Brasil com S. Tá aqui meus dados, pessoal, redes sociais, fique à vontade aí para tirar foto, postar, marcar a gente lá, sempre é um prazer estar aparecendo aí na timeline de vocês, tá bom? E também uma estratégia que a gente tem aqui para ninguém dormir pós-almoço aqui no nosso papo é garantir PI. Então, se todo mundo ficar acordado, vai ter PI para todo mundo e para receber PI o pessoal coloca até um palito de dente no olho aqui para ficar conectado, né? Então, tem para o Brasil inteiro. Então, olha só, vai ter EPI do Boticário para todo mundo que ficar acordado. Aqui está meio difícil para enxergar todo mundo, mas eu consigo ver quem que está piscando ali e tal, eu já vou anotar aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o Brasil com S. A gente acha que conhece o Brasil, mas a gente não conhece o Brasil. Para quem viaja, para quem tem experiência de negócio, para quem tem experiência de turismo, a gente não conhece o Brasil. O Brasil é enorme territorialmente, é o quinto maior país do mundo em termos territoriais, 5.570 cidades, culturas diferentes, climas diferentes, hábitos completamente diferentes, e a gente precisa entender esse comportamento de hábitos das pessoas e, consequentemente, esses hábitos chegam nos hábitos de comportamento e de consumo de mídia, que é um pouco o que a gente vai conversar aqui com vocês. Olhar um pouco esse cenário nacional e regional da mídia brasileira, sempre baseado em fontes e em pesquisas, não tem feeling. Às vezes a gente fica com uma percepção de feeling, achando isso e achando aquilo, e isso volta para o nosso próprio negócio, que é o out of home. Criar percepções sem embasamento científico de pesquisa. Esses comportamentos de consumo passam um pouco por isso daqui, olha só. Vocês sabiam que o Sudeste tem mais consumidores frequentes de bebidas alcoólicas, mas é o Rio Grande do Sul que lidera esse consumo de álcool? Sabia, Caco, da Imob, de Porto Alegre? Ó, o Caco está aí, hein? Já vi, já vai ter PI do Boticário, hein? Está ligadão lá. Então, o gaúcho aqui bebe mais. Olha só que interessante. Seguindo nessa linha, Marlon. Cadê o Marlon? Cadê o Marlon? Está ali o Marlon de Sinop, ó, vai ter PI do Boticário para você, hein? Está ligadão. É o estado onde se bebe mais café, fazendo essa leitura per capita. E Minas? O estado que mais come carne suína no país, 27 quilos per capita por ano. Cadê o pessoal da BH Mídia, Felipe Daves, hein? Ó, não estou vendo o pessoal. Opa, o Felipe está ali na frente, ó, vai ter PI, hein, Felipe? Olha só que interessante esses dados para a gente entender a movimentação de consumo do país. E ali para frente eu vou falar para vocês que essa movimentação de consumo chega nos negócios. E como que chega nos negócios? Seguindo a nossa conversa, juro que eu queria encontrar um exibidor aqui do Amapá. Não encontrei ninguém. Tem alguém do Amapá aqui? Tem? Olha só, querido, não te conheço. Olha só, depois a gente vai bater um papo. Você sabia disso? Que o Amapá é o estado que tem o maior consumo de carne bovina do país. Fica na frente de todos esses outros estados, com 30 quilos per capita por ano. Informações baseadas em pesquisa. Então, se eu tenho essa informação dentro de uma área de marketing, isso pode movimentar o meu negócio, a minha estratégia. Seguindo dentro dessas curiosidades, cadê os paulistanos aqui?
Cadê o Chico Preto, Bergão, Leozinho, Guto, Rubão, pessoal das inteligências de mídia também? Olha só, todos os paulistanos aí, ó. No Brasil, ninguém come mais pizza que o paulista. No mundo, São Paulo é o segundo lugar que mais come pizza. É que a gente trabalha tanto sem prazo lá, que a única coisa que a gente tem para fazer é pedir uma pizza para conseguir, né, comer, para entregar os jobs que a gente tem. E os paranaenses? Alisson, Janete, João, Marcela. O paranaense é o maior chocolatra do Brasil, com uma média aí de 1,56 quilogramas, média anual per capita de consumo de chocolate. Olha que dado interessante para a gente também avaliar. E os meus amigos nordestinos são os mais cheirosos. Olha que bacana. Esse dado mostra, né, esse cuidado que o nordestino tem com a beleza, com a higiene pessoal, maiores consumidores de perfumes e colônias. Aqui para a Natália, da Bandeirantes, lá do Recife, os amigos lá da Bandeirantes também. Um dado interessante para vocês. No Sudeste, olha que bacana, possui o maior consumo de planos de saúde e tratamento dentário. Até para você ver esses ativos que tem de oferta desse segmento que a gente tem dentro do Sudeste. E a Bahia, pessoal, olha que lindo. A Bahia é o estado que possui o maior número de pessoas centenárias. E olha que bacana, aqui na nossa convenção, a gente tem um senhor aí de 86 anos, se não me engano, o senhor Roberval, da Chaves Outdoor, está aqui? Está no plenário aqui ou não? Acho que não voltou do almoço. Com 86 anos, frequenta a convenção aqui da Central de Outdoor, desde 1986, me informaram, soteropolitano, então os baianos aqui têm essa quantidade de números de pessoas centenárias. A gente tem um cliente no nosso negócio que é uma ótica, bela oportunidade para aumentar a cobertura de lojas para atender essa população. E o Rio Grande do Sul, de novo, para os nossos amigos gaúchos, foi o segundo estado a receber o maior número de turistas internacionais de janeiro a agosto de 2023. Né? Com toda a Serra Gaúcha, com toda aquela experiência, o Rio Grande do Sul se destaca nesse sentido. Voltando a falar um pouco sobre hábitos de regiões diferentes do Brasil. E as nordestinas é que mandam em casa. A gente tem um dado aqui bem interessante, ó, de 4 estados do Nordeste, dos 4 estados do Nordeste estão no topo da lista de domicílios chefiados por mulheres. Elas que são o arrimo da casa e o fomento da casa. Informação super positiva. E esses hábitos de consumo e de comportamento, eles estão muito atrelados também a movimentações de alguns segmentos anunciantes. Quando a gente pensa no nosso negócio, né, quando eu falo do nosso negócio, olhando aqui o inventário de mídia de vocês, alguns segmentos movimentam o business de vocês. E aí a gente precisa falar deles. Educação. O segmento de educação, não tenho dúvida, que é um dos principais segmentos para o meio out of home, para o meio da mídia exterior regional. As escolas anunciam, as faculdades anunciam, e cada vez mais a crescente, por exemplo, do mercado de EAD nos últimos 10 anos. Olha quanto cresceu o mercado de EAD em Minas Gerais, 226%. Já em Pernambuco, cadê o Mohamed aí de Pernambuco? Está por aí também ali o Mohamed, né? Da Eldorado Mídia. 62% dos estudantes pernambucanos do ensino médio estudam em escolas integrais. Olha que informação preciosa para você, às vezes, desenhar uma estratégia de mídia e até pensar a localização dessas escolas para vocês desenharem um inventário mais estratégico interessante. Falamos de educação. Próximo segmento muito importante para o mercado de out of home. Incorporação. As incorporadoras. A gente está em Santa Catarina. Vocês sabiam que 9 entre os 10 maiores prédios do Brasil estão em Santa Catarina? Depois o Raul vai falar se ele gosta ou não gosta da estética dos prédios ali de Camboriú. Eu, como sou fã dele das redes sociais aí, eu sei o que ele pensa e eu tô fechado com ele. Mas, enfim, é um movimento imobiliário quase de Dubai, né? Que a gente tem aqui por perto, mas Santa Catarina tem essa característica. Mas olha o consumo e o número, né? 4 entre cada 10 moradores dos estados nordestinos estão em busca de novos
imóveis. E o Nordeste é a região com a maior intenção de compra de imóveis no país. Esses comportamentos de consumo a gente tem que prestar muita atenção porque, de novo, eles empurram as estratégias de mídia. E quando a gente fala de estratégia de mídia, pessoal, é muito importante entender que aquele PI que chega para vocês, ele chega com uma enorme responsabilidade. Porque atrás daquele PI tem uma estratégia de mídia. Atrelado a essa estratégia de mídia tem uma estratégia de comunicação. Atrelado a essa estratégia de comunicação tem uma estratégia de marketing. Dentro dessa estratégia de marketing tem uma estratégia de negócio. Então, muitas vezes, você caminhar e direcionar seus investimentos precisa de muito estudo e muito trabalho. Então, o PI que vocês estão recebendo, às vezes, nesse mês, isso foi planejado, às vezes, há uma década atrás. Porque o negócio chegou lá, e depois chegou a planta, a indústria, e todo o ciclo virtuoso de um processo industrial, um processo de negócio. Seguindo o nosso papo de segmentos, saúde. Vocês sabiam aqui que o estado de São Paulo é o que mais gastou com saúde em 2023? É um segmento extremamente importante, um segmento muito anunciante nessa região de São Paulo. E a alimentação também é um segmento muito importante, e tem um dado bem interessante aí que 72% dos paranaenses preferem almoçar fora de casa e um consumo de massa enorme, né? A migração italiana lá para o Paraná reforça isso. E aqui, talvez, pessoal, esse segmento seja um dos segmentos mais importantes para o meio de vocês, para o Out of Home, o segmento de franquias. Por quê? Essas 10 maiores franquias do Brasil, segundo os dados da Associação Brasileira de Franchising, essas franquias somadas têm mais de 22 mil lojas espalhadas pelo Brasil. E essas lojas, que características que elas têm? Regionalidade, capilaridade, granularidade. Essas lojas precisam comunicar com as esquinas. Fluxo de rua fala com fluxo de loja. A gente pode falar isso aí com propriedade até porque dentro dessas 10 franquias aqui, 3 delas são nossos clientes. E a importância de você ter a mídia out of home, a mídia exterior, falando e entregando a mensagem, aproveitando esse fluxo de rua para levar para o fluxo de loja e gerar fluxo de caixa, faz total sentido. Então, essas franquias, o mercado de franquias é extremamente importante. Claro que dentro do mercado de franquias você tem vários segmentos, né, subsegmentos, mas é um negócio que movimenta demais o ponteiro de vocês e também esse trabalho de regionalização de mídia. E para a gente entender um pouco desse Brasil regional, desse Brasil com S, não o Brasil com Z ali da Faria Lima, a gente precisa entender as características até emocionais. A conversa da Daniela foi muito interessante de manhã, ela fala, né, do top of heart, de você conquistar essa lembrança de marca no coração. E as celebrações locais no país, das festas, são muito importantes e muito ricas em termos de folclore, cultura, hábitos. Então a gente tem um pouco de tudo espalhado nesse Brasil. Essa brasilidade das festas faz parte um pouco da nossa cultura. Tanto que se a gente olhar essa cobertura nacional que as festas têm, a gente olha e fala, pô, eu consigo me enxergar. Então você tem os amigos do Nordeste que conseguem se enxergar em todas essas festas movimentam novamente o ponteiro de faturamento de vocês, porque as estratégias de mídia muitas vezes acompanham essas festas para criar essa relação de top of heart e, consequentemente, top of mind na cabeça dos consumidores. Então, olha a variedade de festas e de culturas que o Brasil tem para trazer essa sensação de brasilidade, né, para as pessoas. E aí, meus amigos, a gente precisa trazer todo esse comportamento de consumo e olhar para o nosso negócio cada vez mais perto, os segmentos anunciantes, olhando com otimismo para 2024, até porque, de novo, que eu falei ali no começo, o vendedor não pode ser tímido, né? Porque é a mesma coisa salvar a vida com medo de água, e a gente tem que ser otimista, porque de pessimista o mundo já está cheio. Tem uma frase do Pondé, grande filósofo, que ele fala, quem está certo, os pessimistas ou os otimistas? Eu sempre fico me perguntando também, mas no nosso negócio a gente tem que ser super otimista.
E aí tem alguns números que até empurram esse otimismo para a gente. Então, a gente tem bilhões de motivos para estarmos otimistas em 2024. E quais são esses motivos que esses bilhões de motivos para a gente ficar um pouquinho mais animado? Em 2023, o mercado publicitário cresceu com grandes investimentos, né? Então, a gente teve um primeiro semestre, o segundo semestre os números estão sendo tabulados ainda, mas é em torno de 37 bilhões de reais. Tá? 16,4 investido em publicidade digital e mais de 100 bi em experiência de marca. Então, o mercado hoje tem muitas possibilidades e cada vez está movimentando mais a nossa economia. Lembrando que cada R$1 investido em publicidade movimenta R$ 8,54 na economia brasileira. Então, isso é muito importante porque a publicidade é a grande indústria que faz os negócios das empresas girarem. É a famosa gasolina do avião. Quando a gente olha também para o universo de mídia, olha que legal, retail mídia vem muito forte para 2014, segundo informações e pesquisa ali do próprio Meio Mensagem. O mercado está muito otimista em termos das pesquisas e de possibilidades, e uma economia brasileira que prevê aí um crescimento em torno de 1,7% em 2024, segundo os dados aí da Confederação Nacional da Indústria. Então, assim, a gente tem um ano positivo pela frente, em termos econômicos, a gente tem essa variedade de consumo de hábitos no Brasil, e, naturalmente, isso chega aonde? No consumo de mídia. E a gente precisa entender como que é esse consumo de mídia regional. Aqui eu trago já uma visão para a gente olhar todas as possibilidades de mídia quando a gente fala desse Brasil regional. No começo do nosso papo, a gente meio que sobrevoou o país, analisamos o Brasil de todas as regiões para entender um pouco de curiosidade desses hábitos de consumo, mas olha que bacana trazer aqui para vocês. O rádio. Ah, mas o rádio o quê, meu amigo? O rádio hoje é uma das principais mídias regionais do Brasil. Eu já tive uma oportunidade em outro encontro com vocês de falar da importância dessa integração de meios. Nós não somos uma ilha, o Out of Home não é uma ilha. Ela integrada com outros meios funciona muito melhor. O Out of Home entrega o quê? Memória visual. O rádio entrega o quê? Memória sonora. Olhem esses dados, 90% dos brasileiros consomem áudio, rádio, streaming ou podcast. E aqui, 99 dos 100 maiores anunciantes do país utilizaram rádio nas suas campanhas em 2023. Então, um meio que tem uma capilaridade enorme, ele atinge as pequenas cidades, o locutor daquela praça muitas vezes é um influencer daquela praça, então é um meio que se digitalizou, trouxe a tecnologia para perto e hoje a rádio virou até televisão. É um meio muito forte dentro desse cenário nacional. Então, meus amigos do OH Regional, se puderem desenhar projetos junto com o rádio, funciona demais. Um entrega a memória sonora, o OH entrega a memória visual, é uma combinação que dá muito certo nesse sentido. E a televisão, pessoal? Claro que fragmentou. Claro que o filho consome um tipo de conteúdo, a filha consome outro conteúdo, a mãe, o pai, mas a televisão ainda no Brasil é muito forte. Ah, mas a minha filha só assiste Netflix. Meu querido, não enxergue o mundo da janela do quarto da sua filha. O mundo é muito maior, o Brasil é muito diferente, a gente tem hábitos de consumo de mídia ainda muito forte com televisão. Esses dados aqui são do Cantar Ibope, na pesquisa aí de sotaques de mídia de 2022. Então, olha o tempo de consumo de mídia de televisão em que o brasileiro passa com a TV ligada, quase de 5 horas e 17. Outro dado que eu trago para você aqui é sobre as redes sociais. 3 horas e 19 minutos é o tempo que as pessoas passam nas redes sociais. Estão perdendo tempo? Não sei. Aí deixo para vocês pensarem. Mas é uma mídia hoje presente no dia a dia. Como que a gente pode trazer esse elemento de mídia perto do nosso negócio? Garanto que vocês, todos os exibidores aqui, também têm as suas páginas nas redes sociais para divulgar suas campanhas, utilizar ela como um aliado para fazer um próprio trabalho de assessoria de imprensa nesse sentido, que facilitou muito esse acesso. Ah, e os jornais? Os jornais acabaram? Talvez a palavra jornal nem seja a melhor palavra para você definir esse meio hoje. É óbvio que o jornal impresso, daqui a pouco, pode ser que deixe de existir de fato. Mas eles migraram para o digital. Talvez o nome nem seja mais jornal, seja provedor de conteúdo de fato. Quando a gente olha
que, por exemplo, os 17 maiores jornais do Brasil nas suas plataformas digitais falam com 5 milhões de pessoas por dia, essa é uma plataforma de mídia que congrega os 17 maiores jornais regionais do Brasil. 5 milhões de pessoas que têm interesse em informação, que são economicamente ativas e que são, de fato, um target muito importante para as grandes campanhas nacionais que precisam regionalizar essa comunicação. Então, isso são dados bem importantes que a gente traz para vocês. Falamos do rádio, falamos da televisão, falamos das redes sociais, falamos do meio jornal. Não quis trazer aqui diversos outros meios para a gente ficar explorando, mas são meios que, de novo, têm uma presença regional muito forte, porque são construídos através de veículos regionais. E quando a gente olha as oportunidades de investimento regional, tem muito Brasil fora do Sudeste. E aqui é um exemplo disso, né? Quantas empresas hoje, dos mais diferentes cantos do Brasil, compartilhando o conteúdo e vindo para cá, ter essa visão global, nacional e regional do out of home, gerando network e compartilhando informação. Mais um dado que eu trago para vocês aqui é sobre a força, por exemplo, do Sul e do Nordeste reunidos, eles alcançam quase, nesse gráfico pizza aqui, o Sudeste. Então, quando a gente olha para anunciantes exclusivos, clientes diretos, a gente está falando quase de 39% de participação de clientes do Sul e Sudeste nesse sentido. E olha só, pessoal, 54% do consumo do país é no interior. Sabiam disso? A força do interior, a força do agronegócio, a força que o interior tem dentro do cenário nacional. Eu escrevi até um artigo no ano passado que falava sobre PIB, a publicidade do interior do Brasil, e citava muito o trabalho de todos vocês, exibidores regionais, nesse sentido. Globo e SBT criaram plataformas digitais voltadas a pequenos e médios anunciantes. Aqui tem um ponto que eu tenho minha dúvida se isso vai dar certo. Porque esse território, sabe de quem que é? Esse território é de vocês. O OH está muito em ascensão hoje, é a mídia do momento no Brasil. A gente tem um número bem interessante que fala de uma pesquisa feita pelo próprio... Deixa eu voltar aqui para dividir com vocês. Uma pesquisa feita com os principais CMOs do Brasil. 96% deles querem aumentar ou investir mais no out of home em 2024. A pergunta que eu faço é, os outros 4% estão sendo medicados ou não? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E o OH é essa grande mídia de ascensão, referência mundial, mas que tem uma possibilidade de granularidade, que a gente falou, dessa cauda longa de médios e pequenos anunciantes. Vocês têm entrada, muitas vezes, em clientes diretos que outros meios não têm. Então, o OH tem essa diferenciação de, muitas vezes, uma placa servir como sinalização, como plataforma de comunicação e como plataforma de promoção. O OH consegue atender o cliente pequeno e médio. Então, essa cauda longa ajuda demais o faturamento de vocês, exibidores, aqui nesse sentido. E é uma relação direta de negócio para vocês. Então, é um meio em grande ascensão, que tem essa força de capilaridade nacional, e aí você tem diversos formatos e um alcance enorme dentro da população. 89% da população é atingida hoje pelo out of home para ajudar nessa construção de memória visual e com essa possibilidade regional que a gente trouxe aqui para vocês. E essas estratégias regionais são tendências para 2024. As grandes marcas nacionais, elas irão crescer através do Brasil regional. E aí tem uma marca, pessoal, que já faz isso, com brilhantismo. Por quê? Porque está dentro do segmento de franquias e tem capilaridade nacional. O Boticário é a marca nacional mais regional do Brasil. Quem aqui já recebeu o PI de Boticário? Para todo mundo. Então, aquele PI que eu ia mandar, não preciso mandar mais. Todo mundo já tem PI do Boticário? Então, vou economizar esse PI aqui para 2025. Estou brincando, pessoal, mas olha só. O Case Boticário, a marca nacional mais regional do Brasil. 4.000 lojas, 25 bi de faturamento, cresce 40% ao ano, presente em todos os cantos do Brasil. E o Boticário consegue, através da sua comunicação nacional e também das suas parcerias regionais, estar presente
no Brasil inteiro. E aí eu adoro essa tela aqui, porque isso aqui, de fato, mostra o que é uma mídia regional. Olha essa balsa aqui. Isso não é mídia regional? Isso aqui não fala que o Brasil conhece? Olha o Busdoor, olha um exemplo de Segway aqui, cada vez mais perto. Campanhas regionais de 15 em 15 dias, uma campanha nova. Por quê? Porque o Boticário tem 17 ciclos, os ciclos promocionais e as campanhas de produto. Então, assim, de 15 em 15 dias tem coisa nova acontecendo, tem campanha nova. A gente muitas vezes enlouquece os exibidores, mas é um cliente que está sempre presente e está sempre lá. Então, a gente tem que agradecer essas marcas que existem, que estão aqui movimentando o nosso negócio. 17 ciclos no ano, as principais datas de varejo, a gente está junto aí com os principais exibidores do Brasil, levando projetos especiais, como esse aí da Bandeirantes, que ganhou até o prêmio da Central ano passado, um projeto incrível da Ideia 3, agência parceira nossa lá em Salvador, outros projetos imobiliário urbano, em Penas. Então, assim, o Boticário, ele foi super inovador nesse marketing regional e nessas possibilidades de mídia regional. Então, desde um outdoor colado numa esquina, numa cidade interior, que tem o objetivo de promocionar e tem o objetivo também de sinalizar aquela loja, há projetos grandiosos como esse, como a Câmara do Abraço, no Dia dos Pais, relações diferentes para conquistar de fato esse top of heart, como a Daniela falou no começo do nosso papo. Então, pessoal, o que eu queria deixar de mensagem para vocês? O Brasil com S é um Brasil cheio de oportunidades regionais. Continuem motivados, vamos ser otimistas para esse ano, vamos entender que a integração da mídia dá muito resultado, o OH não é um meio isolado, saiu de 0 para 4% e de 4 para 10% de participação no share publicitário, a gente só tem a ganhar, essa capilaridade do Brasil regional ajuda muito o meio out of home, o meio da mídia exterior, porque vocês, de fato, são esses ativos regionais que as marcas precisam para contar a sua história. Parabéns pelo trabalho de vocês e foi uma alegria estar junto com vocês aqui na 33ª Convenção. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Mais aplausos, senhoras e senhores. Valeu, Leonardo.